Minha filha acusou meu enteado de ter pegado o dinheiro dela, já que ele era o único em casa quando o dinheiro sumiu. Quando o confrontei, ele negou, mas eu não acreditei e o coloquei de castigo, obrigando-o a limpar todos os quartos e banheiros como punição. Achei que tudo estava resolvido, mas era só o começo do problema. Quando voltamos para casa, encontramos nossas coisas empacotadas na varanda. Agora acho que meu relacionamento acabou, minha namorada não responde mais minhas mensagens nem ligações, e eu não sei como consertar essa situação. Eu, homem de 37 anos, estou em um relacionamento com minha namorada, de 35 anos, há cerca de 3 anos. Ela tem um filho de 17 anos do falecido marido. A casa onde moramos agora foi deixada para ela depois que ele morreu. Eu digo moramos porque, há alguns meses, minha namorada, minha filha de 14 anos do meu casamento anterior e eu decidimos morar juntos em tempo integral. Eu contribuo com a casa e considero que este também é o meu lar. O problema é principalmente entre mim e o filho dela. Nós nunca nos demos bem. Ele é educado na superfície, mas não me respeita. E não é só impressão minha, isso aparece nas pequenas coisas. Ele me ignora quando peço ajuda, age como se eu não estivesse falando com ele, revira os olhos ou responde de forma curta, como se eu fosse um hóspede em um hotel, e não alguém que mora na casa dele. Mesmo antes de eu me mudar, tivemos um momento que não me caiu bem. Uma tarde, fui até lá e o vi esfregando a sala e limpando as janelas como se estivesse em uma missão. Eu estava de bom humor, então brinquei. Já que você está fazendo um ótimo trabalho, acha que poderia limpar o meu quarto também, me referindo ao quarto dele com a mãe. Ele parou e perguntou, por que eu limparia aquele quarto? Eu dei de ombros e disse algo como, você já está limpando, não custa nada. Faz parte da casa. Ele respondeu, você não vai me dizer o que fazer na minha casa. O tom dele não era de grito, mas foi firme e direto. Aquilo me atingiu. Ele me via como um cara qualquer de passagem, não como alguém que pertence àquele lugar. Eu não discuti. Deixei passar porque ainda não morávamos juntos e eu não queria criar tensão com minha namorada. Mas aquele momento plantou uma semente. Desde que me mudei, venho tentando ser respeitoso. Não invado o espaço dele, não fico pegando no pé e tento incluí-lo quando fazemos jantares em família ou planejamos algo. Mas ele nunca se abriu de verdade. Continua frio comigo, a menos que a mãe esteja por perto. Às vezes, nem assim. Avançando para a semana passada. Minha filha veio falar comigo muito chateada. Ela disse que alguém tinha pegado $60 do estojo dela. Ela guarda suas coisas em uma gaveta no quarto que usa na casa, e estava fechado com zíper escondido debaixo de alguns cadernos de desenho. Ela jurou que não perdeu nem contou errado, e que tinha deixado o dinheiro ali naquela manhã. A única pessoa em casa naquela tarde era o filho da minha namorada. Eu perguntei a ele sobre isso. Ele não pareceu surpreso nem na defensiva. Só disse, eu não peguei nada e me olhou como se eu fosse idiota por perguntar. Perguntei de novo se ele tinha certeza de que não viu nada ou se não mexeu por engano. A mesma resposta, mas dessa vez com um sorrisinho, eu não encosto nas coisas dela. E foi isso. Nenhuma preocupação, nenhuma oferta para ajudar a procurar, nenhuma emoção real. Eu disse a ele que, até o dinheiro aparecer ou alguém admitir o que aconteceu, ele ficaria de castigo. Sem videogame, sem sair, sem ficar com os amigos. Ele não levou a sério no começo, meio que riu. No mesmo dia, minha namorada estava trabalhando. Eu estava em casa com as crianças. Eu disse a ele que, já que ele não estava sendo honesto e que não era a primeira vez que me desrespeitava na nossa casa, ele precisava fazer algo útil com o tempo. Mandei ele limpar todos os quartos e os 2 banheiros, uma limpeza pesada. Não era só passar um pano, era esfregar mesmo. Ele perguntou por que tinha que limpar meu quarto e meu banheiro. Eu lembrei que, da última vez que pedi, ele disse que não era trabalho dele e usou a carta do Minha Casa. Pois bem, agora todos moramos aqui, e essa é a consequência. Eu disse que isso não estava em discussão e que, até eu ouvir uma explicação melhor sobre o dinheiro desaparecido, essa era a situação. Ele retrucou. Disse que eu não era o pai dele, que eu não podia colocá-lo de castigo e que não tinha autoridade. Eu disse que tenho autoridade naquela casa. Sou o adulto ali e não vou deixar minha filha ser roubada, enganada e desrespeitada no lugar onde dorme. Ele fez a limpeza, mas com muita má vontade. Jogou coisas, bateu portas e gavetas, mas fez. Eu não insisti mais. Pensei que, tudo bem, ele está com raiva, mas talvez isso fosse um ponto de virada. Mais tarde naquele dia, minha filha e eu saímos para resolver algumas coisas e esfriar a cabeça. Quando voltamos, nossas malas estavam arrumadas e deixadas na porta. Sem brincadeira. Nossas coisas estavam todas organizadas ao lado da porta de entrada. O filho da minha namorada estava sentado no sofá com o celular na mão. Ele olhou direto para mim e disse: Você e sua filha precisam ir embora. Vocês não moram mais aqui. Achei que fosse brincadeira.
Perguntei o que diabos ele estava fazendo. Ele se levantou, começou a gravar com o celular e disse: "Vocês não são mais bem-vindos nesta casa. Saiam ou vou chamar a polícia." Fiquei sem palavras. Não ia entrar em discussão ou ter a polícia chamada contra mim numa casa onde moro há meses. Então peguei nossas coisas e fui embora com minha filha. Ficamos em um motel naquela noite. Liguei para minha namorada do estacionamento. Contei tudo. Expliquei como o filho dela não só me desrespeitou, mas também expulsou a mim e a minha filha enquanto ela estava trabalhando. Disse que isso não ia ficar assim. Ela não falou muito no telefone. Só disse que ia conversar com o filho. Isso foi há 3 dias. Nenhuma atualização. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum "voltem para casa." Só silêncio. Agora eu e minha filha ainda estamos em um motel. Estou pagando do meu bolso. Ela está miserável. Tinha planos com as amigas neste fim de semana. Não quer perder aula, e eu estou tentando conciliar o trabalho com toda essa confusão. Mas eu disse a ela que não é culpa dela e que eu vou resolver. Enviei uma mensagem para minha namorada na manhã seguinte, explicando tudo claramente. Disse que isso não pode ser ignorado. O filho dela cruzou um limite. Ele nos expulsou fisicamente da casa. Não me importa que ele tenha 17 anos, não é uma criança pequena. Ele arrumou nossas coisas e ameaçou chamar a polícia como se mandasse no lugar. Eu disse que não vou fingir que isso não aconteceu. Deixei claro. Se o filho dela quer agir como dono da casa, então que lide com as consequências. Eu disse que quero o seguinte, no mínimo, se for-me sequer considerar voltar. O filho dela pede desculpas sinceras a mim e a minha filha. Ele devolve $60 ou admite que pegou. Se não pegou, tudo bem, mas então explique como o dinheiro sumiu sendo que ele era o único em casa. Ele não vai na viagem que temos planejada daqui a 2 semanas. Ninguém vai à formatura dele. Se ele quer se afastar, vamos dar o espaço que ele está pedindo. Ele sai de casa quando fizer 18 anos. Eu não vou dividir uma casa com alguém que nos expulsa como se fossemos invasores. Também disse que, se isso não for resolvido, vou registrar ocorrência pelo roubo. Não estou blefando. Se minha filha diz que ele pegou o dinheiro e ele se recusa a devolver ou provar o contrário, eu vou denunciar. Deixe o sistema lidar com isso. Que ele explique isso para a faculdade ou emprego. Não vou deixar ele prejudicar minha filha e agir como se fosse intocável dentro daquela casa. Fui claro em tudo isso. Ela leu a mensagem e ainda não respondeu. Agora estou aqui me perguntando se estraguei tudo, se forcei demais ou se deixei tudo muito preto no branco. Não acho que fiz nada errado. Coloquei ele de castigo como um pai faria. Mandei ele limpar como punição, o que considero justo quando se lida com um adolescente que mente e se recusa a assumir responsabilidade. Mas talvez eu esteja errado. Talvez eu não devesse ter insistido na parte da limpeza. Talvez aquele comentário sobre o quarto meses atrás tenha soado desrespeitoso, mesmo sendo meio em tom de brincadeira. Ainda acho que a reação dele foi extrema, mas não posso negar que há um padrão de atrito entre nós. Tenho tentado entender onde isso realmente quebrou. Acho que parte disso é que ele nunca me viu como alguém que pertence ali. Ele perdeu o pai, eu entendo. E agora eu estou na casa dele, dormindo na cama da mãe dele, tentando coparentalidade, e para ele eu sou só um cara se impondo. Mas, ao mesmo tempo, eu não invadi. A mãe dele e eu tomamos essa decisão juntos. Tenho contribuído financeiramente, emocionalmente e fisicamente. Já fiz reparos na casa, paguei contas, fiz compras e ajudei com o carro dela. Não cheguei simplesmente tomando conta. Eu conquistei meu espaço. Só que agora parece que nada disso importa. Ele traçou uma linha. Quis que eu saísse, e conseguiu. Agora estou fora, com minha filha. E minha namorada, a pessoa que achei que estava comigo nisso, não fez absolutamente nada para resolver. Então sim, estou com raiva. Sinto que fomos completamente desrespeitados e expulsos por algo que deveria ter sido resolvido como um problema familiar normal. Em vez disso, o garoto resolveu agir como autoridade, e nós é que estamos vivendo em um motel enquanto ele está confortável em casa. Vou dar a ela até o fim da semana. Se não tiver resposta, ou se ela ficar do lado dele, acabou. Corto contato. Vou cuidar do meu próprio espaço. Mas também vou registrar a ocorrência. Não vou deixar minha filha achar que ninguém a defendeu. Não vou deixar ela achar que é normal ser tratada como uma estranha na própria casa. Então, Reddit, eu fui o babaca por fazê-lo limpar e colocá-lo de castigo quando achei que ele roubou minha filha? Ou eu estava certo em impor limites e exigir responsabilidade na casa que ajudo a sustentar? E eu fui errado por exigir consequências reais antes mesmo de considerar voltar? Ou eu finalmente só me defendi e defendi minha filha depois de meses sendo tratado como um estranho na casa de outra pessoa? Sejam sinceros.
Eu aguento. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você realmente tentou agir como o pai do filho adolescente de outra pessoa como se ele fosse seu, sem nem se dar ao trabalho de conquistar esse lugar. Você está tratando o fato de ter ido morar junto como se isso significasse que ele tem que se submeter a você. Eu entendo, você contribui, paga contas, mas e daí? Isso não significa que ele de repente virou seu filho para você disciplinar. Mandar limpar quartos e banheiros como punição por um roubo que ele negou. Isso não é educação, é tentar punir alguém até que se submeta. E colocá-lo de castigo? O que te deu essa autoridade? O pior é como suas exigências são totalmente transacionais. Excluir ele da viagem, ninguém ir à formatura dele, expulsá-lo aos 18, ou você chama a polícia. Você parece estar tentando administrar um negócio, não uma família. Quer consequências? Tudo bem. Mas quando você começa a dar ultimatos como se fosse o chefe da casa, não se surpreenda quando o adolescente simplesmente se desliga completamente e sua namorada fica em silêncio. Você não tentou construir confiança. Tentou impor lealdade. Boa sorte para consertar isso. Comentário 2. Então deixa eu ver se entendi. Sua filha perde dinheiro e, sem pensar duas vezes, você já acusa o filho da sua namorada. Sem verificar o quarto dela. Sem perguntar se ela poderia ter gastado. Sem considerar se ela perdeu. Simplesmente, ele estava em casa, então deve ter sido ele. Isso é fraco. E, além disso, você ainda impõe tarefas como punição por algo que você não tem prova nenhuma de que ele fez. Isso não é educar. É só forçar autoridade onde você não tem. Limpar banheiro não é uma lição mágica de honestidade. Não é uma punição que ensina algo, exceto que você está com raiva e quer controle. Ele já não te escutava antes. Então por que você achou que insistir ainda mais ia funcionar? Você já desrespeitou ele na própria casa antes, e agora está surpreso que ele reagiu. Você não é o pai dele. Você não decide quais consequências ele enfrenta. Isso não era nem seu filho nem sua casa, e tratar ambos como se fossem foi um erro enorme. Sinceramente, me surpreende sua namorada ainda não ter terminado. Se ela for esperta, vai fazer isso. Você estava errado desde o começo. Ninguém te deve uma casa só porque você se mudou para lá. Comentário 3. O que exatamente você achou que estava provando ao obrigá-lo a limpar banheiros? Mesmo que ele tivesse pegado o dinheiro, e isso ainda é e se, que lição esfregar um vaso sanitário ensina? Que agora você é quem manda. Você estava irritado porque ele não te obedeceu antes. Então usou o dinheiro desaparecido como desculpa para forçá-lo a seguir ordens. Você já guardava ressentimento desse garoto desde o momento em que ele disse que não ia limpar seu quarto depois que você fez sexo lá. E você acha que o desrespeitoso é ele. Você se mudou para uma casa que tem um peso emocional real para ele. Nunca conquistou a confiança dele e já começou a agir como padrasto só porque ajuda com compras e contas. Esse não é seu filho. Você não pode colocá-lo de castigo. Você não pode dar ultimatos à mãe dele sobre o próprio filho dela. Quer respeito? Então respeite que esse não é o seu lugar para dominar. O que você fez não foi educar, foi puro senso de direito. E se ela for esperta, não vai ficar só em silêncio. Ela vai colocar suas malas para fora do mesmo jeito que o filho dela fez. Comentário 4. Por que ele limparia seu quarto e seu banheiro? Sério. Me explica o que você esperava ali. O garoto já estava limpando outras partes da casa e você chega e manda ele limpar o quarto onde você transa com a mãe dele. Você não é ingênuo, é sem noção. E pior, você esperava que ele fizesse isso sem questionar, como se te devesse algo. Aí, meses depois, você usa uma acusação vaga de roubo para puni-lo mandando limpar banheiros. Você não estava tentando disciplinar, estava se vingando porque ele não puxava seu saco. Você é um convidado na casa deles, mesmo morando lá agora. Isso não significa que o garoto virou seu subordinado. Você não pode simplesmente virar pai de alguém só porque é um adulto presente. Claramente você não entende como construir uma relação com um adolescente que já te vê como um invasor. Em vez disso, você parte para ordens, punições e ameaças. E agora está surpreso que ele te expulsou. Sinceramente, ele fez o que a maioria faria. Eu também não deixaria alguém tratar meu filho assim. Você foi o errado e deveria se considerar com sorte se sua namorada se quer falar com você de novo. Atualização. Então, voltei com uma atualização e muita coisa aconteceu. Eu não esperava acabar assim, mas acho que deveria. Ainda estou fora de casa. Ainda morando em um motel com minha filha. O dinheiro está acabando. Achei que estava me defendendo. Agora começo a achar que estraguei tudo. Depois que enviei a mensagem para minha namorada, aquela em que deixei claro o que eu esperava se o relacionamento fosse continuar, ela finalmente respondeu. Não foi o que eu esperava. Ela deixou claro, apoia o filho.
Disse que ele não fez nada de errado. Disse que eu não tinha direito de puni-lo por algo que não posso provar. Chamou o que eu fiz de abuso, não de disciplina. Disse que eu estava usando minha autoridade para intimidar o filho dela e tratá-lo como um estranho na própria casa. Disse que o filho não vai pedir desculpas nem para mim nem para minha filha. Ele vai continuar naquela casa depois dos 18 pelo tempo que quiser, e não sou eu quem vai decidir isso. Depois ela disse que não estamos mais convidados para a viagem em família. Minha filha e eu estamos fora, a menos que eu peça desculpas sinceras e o filho dela aceite. Ela repetiu essa parte 2 vezes, só se ele aceitar. Perguntei se ela realmente estava deixando um garoto de 17 anos decidir quem mora na casa. Ela disse que ele é filho dela, que confia no julgamento dele e que eu passei dos limites. Perguntei, e os $60? Ela disse que ainda não há prova de que ele pegou qualquer coisa. Então ela acrescentou outra coisa, quer conversar diretamente com minha filha. Quer saber o que realmente aconteceu. Disse que não acredita que o dinheiro simplesmente sumiu e acha que tem mais nessa história. Eu disse não. Não vou deixar minha filha ser interrogada como uma criminosa. Ela é uma criança. Estava assustada e chateada. Minha namorada disse que não funciona assim. Se o filho dela está sendo acusado de roubo, ele merece a chance de se defender de forma adequada. Eu disse de novo, minha filha não vai ser colocada em um interrogatório estilo tribunal só para satisfazer o orgulho do filho dela. Foi aí que tudo desmoronou. Mais tarde naquela noite, minha filha desabou em lágrimas. Ela confessou. Inventou tudo. Disse que queria me deixar orgulhoso e sabia que eu estava frustrado com a forma como o enteado me tratava. Achou que, se me desse algo que eu pudesse usar, ajudaria. Não imaginou que iria tão longe. Não achou que seríamos realmente expulsos. Ela chorava e pedia desculpas o tempo todo. Dizia que só queria ajudar. Eu mandei ela parar. Disse para não contar a ninguém. Disse que o assunto estava encerrado. E que no dia seguinte ela voltaria para a casa da mãe. Eu nem consegui olhar para ela. Não falei mais nada. Não contei para minha namorada. Se eu contar, ela termina. Sem dúvida. Ela já acha que fui longe demais. Se descobrir que o roubo nem aconteceu, nunca vai me perdoar. E não é só sobre mim. É sobre minha filha também. Ela cometeu um erro idiota. Tem 14 anos. Ela me viu aguentar muita coisa naquela casa e provavelmente achou que estava ajudando. Eu sei que ela errou, mas ela é uma criança. Não posso jogá-la aos leões agora. Então eu disse à minha namorada que vamos deixar a questão do dinheiro de lado. Disse que perdoo eles. Que estou deixando isso para lá. Ela não acreditou. Perguntou de novo se eu tinha certeza. Eu disse que sim. Ela ainda acha que tem algo errado. Dá para perceber que suspeita que veio do nosso lado. Mas ainda não quer dizer isso em voz alta. Estou exausto. E com medo. Sinto falta dela. Sinto falta da nossa vida juntos. Quero voltar. Mas agora tudo virou. Ela diz que não sou bem-vindo de volta a menos que eu peça desculpas pessoalmente ao filho dela. Disse que não vai obrigá-lo a aceitar. Tem que partir dele. Ele tem a palavra final, e eu odeio isso. Odeio ter que me humilhar diante de um garoto que me tratou mal por mais de 1 ano. Odeio ter que abaixar a cabeça só para voltar para a casa que ajudei a manter. Mas não tenho para onde ir. Já comecei até a redirecionar correspondência para aquele endereço. Fiz reparos de encanamento. Pintei o banheiro de hóspedes. Paguei metade da máquina de lavar louça. Não sou um namorado de fim de semana. Eu moro lá. E agora estou sendo tratado como se estivesse só de favor. Tentei falar com o filho dela uma vez depois de tudo isso. Passei no trabalho de meio período dele. Só queria conversar, sem pressão. Achei que, se eu explicasse meu lado, de homem para homem, poderíamos deixar isso para trás. Ele me olhou como se eu fosse uma piada. Disse para eu parar de incomodá-lo ou pediria uma ordem de restrição. Depois postou sobre isso no Instagram. Eu não sigo ele, mas a prima da minha namorada me mandou um print. Esse cara apareceu no meu trabalho para chorar para mim. Me deixe em paz. Humilhante. Também tentei mandar uma versão impressa de um acordo doméstico, tarefas, regras, expectativas. Achei que, se eles queriam estrutura, eu daria estrutura. Minha namorada não respondeu. Nem sequer confirmou que recebeu. Fiquei desesperado. Cheguei a enviar uma cobrança parcial pelo trabalho que fiz na casa. Troca de lâmpadas, cuidar do quintal e uma semana de compras que paguei sozinho. Apresentei como um lembrete do que eu contribuí. Ela também não respondeu. Ela quer que eu assuma o que aconteceu. Quer que eu diga que foi abuso. Eu não vou. Ainda não vejo assim.
Eu estava disciplinando um adolescente que não tinha respeito por mim em uma casa onde eu era um adulto presente. Ele era hostil, desdenhoso e agia como se eu fosse um invasor em um santuário do pai dele. Eu reagi. Impus consequências. Chame como quiser. Mas também não sou burro. Sei que a dinâmica de poder acabou. Agora estou do lado de fora. E não sei se algum dia volto. Penso em mandar mensagem para ela a cada hora. Apago a maioria. Se eu insistir demais, sei que piora. Dá para sentir ela se afastando. E não consigo parar de pensar na mentira. A faísca que acendeu tudo. Se ela descobrir que minha filha mentiu, que eu puni o filho dela por nada, acabou. Sem viagem. Sem reconciliação. Sem um vamos tentar resolver. Só acabou. Estou preso. Estou com raiva. Com vergonha. E com medo de ter destruído a única coisa boa que eu tinha por ter insistido demais e me recusado a pedir desculpas a um adolescente. Então é isso. Tentando decidir se engulo o orgulho e peço desculpas, torcendo para que o garoto tenha misericórdia, ou se mantenho minha posição e aceito que talvez eu tenha queimado minha última chance de algo estável. De qualquer forma, estou ferrado. Me digam o que eu faço agora. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você realmente passou de alguém tentando ser o adulto para virar o cara que o filho da sua namorada provavelmente vai lembrar como a presença mais patética na casa dele. Vamos falar como é. Você foi constrangido por um adolescente. Tentou se impor em uma casa que não era sua. E construiu toda a sua postura em cima de uma mentira que sua filha contou. E isso é pesado. Não estou passando pano para o que ela fez. Ela precisa de consequências, sim, mas você não pode atropelar um garoto com quem nunca criou o vínculo só porque se sentiu desrespeitado. Você falhou como pai, como parceiro e em ter noção de si mesmo, tudo de uma vez. E ainda assim não pede desculpas. Fica esperando que as pessoas que você humilhou te deem permissão para voltar a morar lá. Você se perdeu completamente. Está correndo atrás de dignidade mandando cobranças e folhas impressas de regras como se fosse um processo judicial. O que você achou que ia acontecer? Que fariam uma festa para te receber de volta? Sua namorada fez certo em ficar do lado do filho. Você deveria ter parado e se perguntado por que precisou de uma história falsa de roubo para finalmente sentir que tinha motivo para agir. Você destruiu seu relacionamento para vencer uma disputa de poder que nem precisava acontecer. Comentário 2. Você está tão obcecado em estar certo que esqueceu o que estava tentando construir. Você tem uma filha mentindo para proteger seu orgulho. Pensa no quão problemático isso é, uma criança decidindo jogar uma granada dentro da própria casa só para fazer você se sentir respeitado. Isso não é vitória. Isso não é família. É um alerta de que ela está aprendendo cedo a usar manipulação emocional. E sua reação? Mandar ela embora e agir como se não existisse. Ela errou, claro, mas fez isso para te proteger. Ela precisa de orientação, não de afastamento. Enquanto isso, sua namorada te deu uma chance de ser honesto. Em vez de resolver, você partiu para um comportamento obsessivo, ir ao trabalho do garoto, confusão no Instagram, acordo doméstico. Sério. Você não está sendo pai, está perdendo o controle. A essa altura, você não está protegendo sua filha nem reconstruindo nada, só está evitando passar vergonha. Se realmente quer voltar, assuma tudo. Tudo mesmo. E se você não consegue pedir desculpas a um adolescente que puniu por causa de uma mentira, talvez não devesse estar em uma família reconstituída. Comentário 3. Você continua fingindo que a mentira foi a única coisa que estragou tudo. Mas isso já estava desmoronando muito antes dos $60 desaparecerem. Você entrou naquela casa carregando ressentimento. Cada interação com o filho da sua namorada era sobre provar que você mandava. O comentário sobre o quarto foi sua marcação de território. A punição com limpeza foi vingança. A cobrança foi ego. Você não entrou ali para construir uma família, entrou para reivindicar espaço. Agora está sentado em cima das cinzas se perguntando por que ninguém quer te deixar voltar. Você não precisa pedir desculpas só para voltar, precisa pedir desculpas porque criou uma situação em que sua filha achou que mentir era a forma de ganhar seu amor. Em que o filho da sua namorada precisou te gravar para se sentir seguro. E em que uma mulher perdeu a versão de você em quem confiava o suficiente para abrir a própria casa. Você deveria ser o parceiro dela. Em vez disso, colocou ela na posição de escolher entre o filho e um homem que queria punir esse filho por não se submeter. É claro que ela escolheu o filho. Qualquer pessoa escolheria. Atualização 2. Eu disse que ia perdoar e esquecer. Tentei agir como se estivesse pronto para seguir em frente. Não durou. Já faz algumas semanas que estou fora de casa. Nada mudou. Estou ficando na casa de um amigo.
Minhas coisas ainda estão guardadas, e minha namorada ainda não diz quando ou se vou poder voltar. Parei de perguntar. Achei que, se eu fizesse alguns movimentos pequenos e mostrasse que estava levando a sério consertar as coisas, ela reagiria. A primeira coisa que fiz foi mexer no nosso álbum compartilhado do Google Fotos. Ele está sincronizado com as telas da casa, o porta-retratos digital do corredor e o Chromecast da sala. Eu removi algumas fotos que tinham o filho dela, principalmente aquelas em que eu tinha sido cortado. Substituí por algumas fotos melhores dela comigo. Nada impróprio, só fotos de viagem, jantares em família, esse tipo de coisa. Achei que, ao ver essas imagens passando de novo, ela lembraria do que tínhamos. Em vez disso, fui bloqueado do álbum 1 hora depois. Nenhuma mensagem, só acesso negado. Depois, levei uma sobremesa caseira para o aniversário do sobrinho dela. Era uma reunião pequena no quintal. Fiquei sabendo pelo Facebook da prima. Apareci bem vestido e agi com naturalidade, como se ainda fizesse parte da família. A expressão dela quando me viu não foi de surpresa, foi vazia, fria. Ela pegou a sobremesa e disse obrigada, depois entrou. O filho dela não disse nada no começo. Uns 20 minutos depois, veio até mim e disse com um sorriso de canto, ninguém aqui quer você por perto. Fiquei mais uns 15 minutos antes de ir embora. Achei que ser visto, manter a calma e mostrar esforço contaria de alguma forma. Não contou. Algumas noites depois, deixei um envelope na casa. Dentro tinha $60 em dinheiro e um bilhete. Se ficar com isso faz vocês sentirem que houve justiça, fiquem. Só me deixem voltar para casa. Deixei na caixa de correio, escrito à mão. Ela nunca mencionou. Não faço ideia se leram. O filho dela pode ter jogado fora na hora. Continuei batendo em parede, então tentei outra coisa. Ela tem um colega de trabalho que conheço, alguém que encontrei algumas vezes em churrascos. Já conversamos sobre esporte e trabalho 1 ou 2 vezes. Mandei mensagem privada para ele, perguntando se ela estava bem. Disse que as coisas em casa estavam difíceis e que eu estava preocupado. Ele não respondeu. Uma semana depois, recebi uma mensagem dela, curta. Não entre em contato com meus colegas, nunca. O golpe final veio quando levei minha filha até a casa sem avisar. Achei que, se não me escutavam, talvez ouvir ela mudasse o tom. Ensaiamos o que ela diria. Nada muito específico, só um pedido de desculpas pela confusão, pela dor. Bati na porta. Ela ficou ao meu lado. O filho dela abriu. Nem pareceu surpreso, só disse, não envolva ela nisso. Minha filha travou. Minha namorada veio até a porta. Olhou de mim para minha filha e disse, você realmente trouxe ela aqui? Minha filha começou a chorar. Disse que eu falei que era o único jeito. Começou a falar sem parar que eu disse que isso resolveria as coisas e que eu precisava que ela fizesse isso por mim. Minha namorada apenas balançou a cabeça e mandou a gente ir embora. Foi aí que ela disse, acabou. Eu disse que não. Implorei para ela reconsiderar. Ela não levantou a voz, só repetiu. Acabou. Eu não confio em você. Não consigo mais te ver da mesma forma. Desde então, não houve contato, nenhuma resposta, nada. Minha ex-esposa, claro, se envolveu quando minha filha contou tudo a ela. Agora estou numa briga para conseguir ver minha filha de novo. Ela me chamou de manipulador, disse que pressionei nossa filha a mentir e depois a usei de novo para tentar consertar meu próprio desastre. Tentei explicar que só queria que ela se sentisse segura, que não tive intenção de causar dano. Ela não acreditou. Já tivemos 3 discussões aos gritos por telefone desde então. Eu disse coisas das quais me arrependo. Disse que nem queria minha filha de volta agora, que ela piorou tudo, que eu nunca mandei ela mentir, que ela fez isso sozinha e que é a razão de eu ter perdido tudo. Eu sei como isso soa. Não me importo. Perdi minha casa, meu relacionamento e meu futuro porque uma menina de 14 anos achou que inventar um roubo ajudaria. O que eu deveria fazer com isso? Eu não pedi desculpas. Não vou pedir. Não vou implorar por perdão quando fui eu que assumi responsabilidades, paguei contas, cuidei do quintal e participei dos jantares enquanto ele ficava emburrado e resmungando. Fiz mais por aquela casa do que ele jamais fez. Eu não sou o vilão aqui. Cometi um erro, acreditei em uma criança que achei que estava do meu lado. Foi só isso que bastou para destruir tudo. Eles querem que eu assuma toda a culpa. Eu não vou. Tentei de tudo, conversas calmas, gestos, tentativas de paz, até deixar a acusação de lado. Não importou. Nada importou depois que o filho decidiu que eu não pertencia ali. Ele venceu. Ficou com a mãe só para ele de novo. E eu fiquei com quartos de motel e silêncio. Então estou me mudando. Juntei o pouco que ainda estava guardado. Vou para outra cidade. Recomeçar.
Ela não vai ligar. Não vai mandar mensagem. Não vou me deixar ser arrastado por isso por mais tempo. Que o filho dela seja o homem da casa. Que ela veja até onde isso leva. Eu terminei. Comentários do Reddit. Comentário 1. Isso não é sobre disciplina, respeito ou ser o adulto. Isso é sobre poder, simples assim. Você se sentia irrelevante naquela casa e em vez de conquistar seu espaço tentou forçar. A mentira que sua filha contou foi a sua base. Você se apoiou nela, levou isso adiante, puniu o filho de outra pessoa por causa disso e insistiu mesmo quando já suspeitava da verdade. No momento em que tudo deu errado, você mudou para o discurso de perdoar e esquecer como se isso resolvesse. Não resolveu. Depois você levou sua filha até a porta deles achando que isso consertaria as coisas. Francamente, ela desmoronou sob pressão porque é uma criança, a mesma criança que você usou para travar uma batalha que não tinha nada a ver com ela. Sua namorada não estragou isso. O filho dela não estragou isso. Você estragou. Você tentou manipular sua volta para uma casa que nunca te aceitou completamente. E quando isso não funcionou, culpou uma criança e abandonou a sua própria. Isso não é o fundo do poço, é você cavando ainda mais. Comentário 2. Sua filha tentou te proteger da pior forma possível que encontrou, te dando algo que você pudesse usar contra a única pessoa na casa que nunca te aceitou. Isso não é culpa dela, é sua. Essa mentira não surgiu do nada. Ela veio de ver você se irritar toda vez que o filho da sua namorada te ignorava, te confrontava ou te fazia sentir como um visitante. Ela sabia que tipo de conflito você queria criar e te entregou isso de bandeja, embrulhado em dinheiro. Você pegou, usou e depois a descartou quando isso te custou tudo, e ainda assim não entende. Você não está com raiva dela por ter mentido, está com raiva porque ela não conseguiu resolver um problema que começou com você. Ela é uma criança, e você a transformou em uma peça de jogo. Agora está se mudando de cidade como se fosse um recomeço, mas está levando o mesmo problema junto. Até você aprender a encarar sua própria responsabilidade sem culpar os outros, sem encenar e sem transformar tudo em disputa de poder, isso vai acontecer de novo. Rostos diferentes, mesmo resultado. Comentário 3. Você não suporta o fato de que o filho da sua namorada nunca se submeteu a você, então passou meses tentando minar o lugar dele dentro da casa. Aquele comentário sobre o quarto foi o começo. Foi você testando até onde podia ir. E quando ele não cedeu, você ficou ressentido. O dinheiro desaparecido foi a sua desculpa para finalmente colocá-lo no lugar, e quando sua filha te deu essa oportunidade, você aproveitou. Mas aqui está o ponto: você nunca tratou esse garoto como uma pessoa, apenas como um obstáculo. Você diz que fez mais pela casa do que ele, parabéns. Isso não te torna família. Isso não compra lealdade. Você queria respeito sem conexão, sem confiança, só poder. E, quando não conseguiu, partiu para punição, ameaças e manipulação. Você usou sua filha, a assustou e depois a colocou como culpada. Depois fingiu pedidos de desculpa e tentou envergonhar sua namorada para que ela te aceitasse de volta. Ela tomou a única decisão possível. Você não foi expulso por causa da mentira. Foi expulso porque tudo que fez depois só confirmou que ela estava certa.